Olá! Nós estamos na etapa final, na nossa última aula de legislação social e trabalhista. Eu sou a professora Natália Branco e nessa aula nós vamos verificar alguns elementos referentes ao direito da mulher, férias e também direitos coletivos do trabalho. Então, nós ainda não encerramos, temos esses 3 aspectos para analisar nesta aula de hoje, que é a aula que dá encerramento a essa disciplina que você está acompanhando, você chegou aqui e vamos prosseguir com esses conteúdos que são extremamente importantes. Nós temos alguma incidência da reforma trabalhista sobre esses elementos que nós vamos tratar aqui hoje e é claro que eu vou comentar todos eles aqui com você. Eu gostaria de convidá-lo a analisar comigo quais são os objetivos desta nossa quarta e última aula. Veja só nesse slide. Nós vamos conhecer os fundamentos jurídicos relacionados às relações trabalhistas e previdenciárias. É claro que a nossa disciplina é legislação social e trabalhista, mas nesses aspectos que nós vamos trabalhar aqui hoje, será inevitável nós fazermos também algumas análises dos reflexos previdenciários sobre as questões que aqui nós vamos tratar. Né? Então, o que nós vamos buscar nessa teleaula é compreender o Instituto das Férias, a sua natureza jurídica, os direitos coletivos do trabalho e também direitos específicos da mulher trabalhadora. Já aproveito para fazer um convite ao estudo, porque nesta unidade, esta última unidade que nós estamos analisando, nós vamos estudar alguns aspectos referentes às férias, que é um direito essencial ao descanso físico e psíquico do trabalhador. Além disso, faremos uma abordagem dos direitos coletivos do trabalhador, bem como dos direitos da mulher. Para isso, conjugaremos a teoria com a prática, por meio de alguns casos que serão propostos para que juntos nós resolvermos. Mas para nós entendermos melhor os aspectos que nós vamos tratar nesta nossa última unidade, eu gostaria de convidá-lo a assistir esse vídeo que vem na sequência. Ai, como é bom tirar férias, né? Ainda mais depois desse ano tão intenso pra mim. Nossa, arrumei o emprego dos meus sonhos. Tava de olho nessa vaga há um tempão. Trabalhei muito, fiquei grávida, tive um filho lindo e saudável. Ufa, depois de toda essa agitação, não há nada no mundo que pague umas merecidas férias. Aí veja bem você. Eu espero um ano inteiro, planejo, escolho vir passar uns dias na cidade maravilhosa. E o que acontece? Eu chego aqui e fico sabendo que o Sindicato dos Garis entrou em greve. Poxa, o lugar é cartão postal do Brasil e fazem isso? A cidade está imunda. Pensando bem, quem sou eu para julgar? Eles são trabalhadores como eu. E tem direito a uma vida melhor e tão feliz quanto a minha, com meu trabalho, meu marido, meu filho, mesmo que para isso tenham que entrar em greve. Que, além do mais, é um direito garantido pela Constituição, certo? Bom, nessa unidade você vai estudar isso e mais. Você vai estudar sobre férias, a sua natureza jurídica e modalidades de concessão. Vai conhecer seu regime jurídico, seu processamento e as regras do abono pecuniário. Você também vai familiarizar-se com o tratamento diferenciado dado à mulher trabalhadora e vai conhecer a natureza jurídica do sindicato, sua função, limites e como se dá o exercício legal do direito de greve. Com a SR e as SPs da unidade, você poderá colocar em prática seus conhecimentos jurídicos e analisar casos de conflitos trabalhistas à luz da legislação, dirimindo dúvidas e emitindo pareceres. Você vai acompanhar casos como o da boliviana Vera Velasco.
trabalhadora têxtil radicada no Brasil, que grávida e trabalhando em condições mais que precárias, procura tirar férias e não consegue. Em outra situação, a empresa na qual Vera trabalha dá férias coletivas a todas as funcionárias e agora pretende convocá-las de volta ao trabalho. Vai acompanhar também o caso da funcionária Samantha Silva, que, sem saber se grávida, é dispensada pelo patrão, mas agora, ciente do seu estado, solicita seu retorno ao trabalho, alegando a estabilidade das funcionárias grávidas. E, por fim, você vai ser chamado a analisar os aspectos legais do caso dos funcionários de uma montadora de veículos, que, ameaçados com reduções de salários e demissões, entram numa greve que interrompe toda a produção da fábrica. E aí, vamos começar? Pois então, mãos à obra! Acesse o livro didático, veja as webaulas e consulte o material complementar. Você encontra todos no seu ambiente virtual. Também não esqueça de fazer as pré- e pós-aulas, ok? Bons estudos e até mais! Este vídeo esclareceu os aspectos que nós vamos trabalhar nessa nossa última aula. Veja que esses 3 temas, além de serem extremamente importantes e fazerem parte do cotidiano do empregado, são temas de cunho constitucional. Sempre que nós falarmos em férias, sempre que nós falarmos no direito de greve e também falarmos do direito da mulher, normas protetivas relativas à mulher e, em especial, o caso que nós vamos tratar aqui, são todos direitos que estão previstos na legislação trabalhista, mas também encontram abrigo na Constituição Federal. Então, nós vamos nos remeter à Constituição Federal, assim como à legislação específica. Nesse momento, eu gostaria de pontuar alguns conhecimentos prévios que são essenciais para que você acompanhe esta nossa aula. Veja que conhecimentos prévios são aqueles que você já adquiriu, você chegou aqui com uma leitura e você já consegue acompanhar a aula com mais dinâmica. Então, é importante que você chegue aqui já conhecendo esses elementos que eu vou pontuar agora. Veja só. É importante que você já conheça os direitos fundamentais dos trabalhadores, que você conheça as hipóteses de interrupção do contrato de trabalho e também o histórico de direitos conquistados pelos trabalhadores. Além disso, saber o significado, a importância dos direitos fundamentais e quais são eles especificamente voltados para os trabalhadores e, em especial, para os casos que aqui nós trataremos, é essencial para que você acompanhe essa aula com mais dinâmica, que você já tenha uma leitura prévia para que você entenda do que é que nós estamos tratando nesta aula. Professora, mas aonde que eu vou buscar esses conhecimentos prévios? Por meio da leitura do material didático que está à sua disposição. Leia o material didático, leia o material complementar para que você consiga, então, acompanhar de maneira mais tranquila, já sabendo do que é que nós estamos falando, para que aqui nós possamos aprofundar o seu estudo. Veja que nós teremos, assim como nas aulas anteriores, 4 situações problema para nós resolvermos. Essas 4 situações problema, elas têm uma dinâmica muito grande, elas estão interligadas com casos reais, casos que você talvez já tenha passado por eles ou que conheça alguém, já passou por alguma situação semelhante ou já ouviu alguém que tenha passado por isso, porque é esse realmente o objetivo da análise das situações problema, conjugar a teoria com a prática. Por isso que nós vamos analisar essas situações, nós vamos problematizá-las e resolver aqui em conjunto, né? Essas 4 situações problema, elas estão conectadas com uma situação geradora de aprendizagem. É essa situação quem vai dar origem a essas 4 situações problema e nesse momento eu gostaria de convidá-lo a analisar comigo essa situação geradora de aprendizagem.
Então, veja que na unidade 4, veremos uma modalidade de repouso remunerado que acontece anualmente, que é justamente as férias, né? Qual empregado não gosta de férias? A maioria gosta de férias, né? Um momento tão esperado e que nós vamos fazer uma análise jurídica, uma análise técnica a respeito de como as férias podem ser usufruídas. Além disso, momento de descanso e recebimento de um dinheiro extra, conhecido como 1/3 de férias. Mas você sabia que existem regras específicas quanto às férias, regras específicas quanto à sua aquisição e fruição? Esta situação geradora de aprendizagem, ela também vai provocar alguns desdobramentos, como, por exemplo, o direito coletivo que nós vamos estudar e também o direito da mulher. Mas para isso nós vamos prosseguir e iniciar agora com a análise da primeira situação problema. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Então vamos prosseguir aqui com a primeira situação problema. Nós temos a Vera Velasco passando por uma situação que é muito comum, conforme eu já apontei. Veja só que a Vera, ela está grávida e solicitou férias, mas o seu pedido foi negado. O próprio sindicato lhe disse que, neste caso, o empregador possui razão. Será que há condições de descobrir o que foi que aconteceu? Pode, de fato, o empregador negar pedido de férias de uma empregada? Não é um direito constitucional? Então, o que é que aconteceu? Será que isso está certo? Vamos já problematizar essa situação para nós entendermos o que é que aconteceu com Vera, se isso está certo mesmo ou não. Veja aqui, as férias, elas possuem objetivos e fundamentos. Quando eu falo em fundamentos, eu estou remetendo à lei, eu estou falando da legislação. Qual é o fundamento legal para as férias? Vamos entender que férias é um direito do empregado no qual ele deixa de trabalhar sem prejuízo de seu salário. Então, veja só, vamos resgatar outros momentos de estudo que você já teve para nós lembrarmos que, se nas férias o empregado ele não trabalha e ele está recebendo a sua respectiva remuneração, nós estamos falando então de uma causa interruptiva do contrato de trabalho. Então, veja que uma aula vai complementando a outra, o conhecimento aqui, ele está, você está aglomerando, você está conjugando conhecimentos das aulas anteriores. Nós estamos falando, então, de uma causa interruptiva do contrato de trabalho, de um direito constitucional fundamental que tem relação com normas relativas à medicina e segurança do trabalho. O empregado, ele precisa, a doutrina entende isso de maneira muito clara e o legislador também, ao atribuir esse direito, há uma compreensão de que o empregado ele precisa desse momento de descanso para recarregar as suas energias, energias essas que não foram possíveis serem resgatadas com o descanso semanal remunerado e outras pausas que o empregado teve no curso do contrato de trabalho, feriados, né, que são tão esperados pelo empregado para dar aquela descansada,
mas muitas vezes é necessário um tempo maior, um tempo corrido maior para que o empregado possa retomar as suas atividades mais descansado, mais animado, produzindo mais, né? Nós temos estudos que apontam, que fazem essa relação com as férias e o aumento da produtividade, né? O empregado volta renovado e também há uma relação com acidentes de trabalho. O empregado mais descansado, o empregado, depois de ter retomado esse tempo do período de descanso, existe uma correlação com a redução de acidentes de trabalho, né? Então, há uma correlação também com essas questões relativas à segurança, à medicina do trabalho. Vamos retomar aqui ao slide, porque eu tenho algumas anotações que eu fiz que eu gostaria de destrinchá-las com você. Veja que eu disse que há fundamentos para as férias. Isso significa que nós encontramos fundamentos lá na Constituição Federal, isso significa que férias é um direito constitucional e também um direito trabalhista, porque ele encontra amparo na CLT. A partir dos artigos 129, não é 138, mas a partir do artigo 129 da CLT, você já consegue acompanhar as normas relativas às férias. Agora, no período de férias, né, esse empregado, né, para ele usufruir de férias, para que ele possa usufruir desse período, é importante que ele tenha adquirido direito às férias, né? As férias, ela constitui um período de descanso, por todo esse objetivo que nós tratamos aqui há pouco, né? Mas para que o empregado possa usufruir desse direito, antes ele precisa adquirir esse direito nos termos da lei. Vamos voltar ao slide que nós vamos acompanhar esse período aquisitivo e o período concessivo de férias, que é extremamente importante. É extremamente importante que tanto o empregado como o empregador conheçam esses períodos que são essenciais. Veja só, imagine que o empregado foi admitido, ele entrou ali na empresa no dia 5 de janeiro de 2017. Foi aqui que ele começou a trabalhar, né? E quando ele começa a trabalhar, inicia também uma contagem para fins de férias, que é o início do período aquisitivo. O período aquisitivo, que é um período no qual o empregado adquire direito às férias, ele termina 12 meses após o início da contagem. Então, vamos dizer que o término do período aquisitivo, no nosso exemplo, vai terminar no dia 5/1 de 2018. Aqui é o encerramento desse período aquisitivo. Aqui, o empregado ele adquire o direito. Adquire o direito a quê, professor? O direito a usufruir de férias. Aqui, nesses primeiros 12 meses, ele está adquirindo direitos. Aqui ele conquistou com o término do período concessivo. Professora, então, logo no dia seguinte ele já deve usufruir de férias? Não, porque aqui, no término do período aquisitivo, nós iniciamos a contagem do período concessivo, o período que o empregador tem para conceder férias ao empregado. Veja que a contagem de outro período extremamente importante, que é o período concessivo, ela vai iniciar a partir do término do período aquisitivo e ela também tem o prazo de 12 meses. Então, veja que o empregador possui 12 meses para conceder férias ao empregado e essa contagem vai iniciar a partir do término do período aquisitivo. Mas um detalhe muito importante, de acordo com o artigo 134 da CLT, o empregado deve usufruir as férias até o término do período concessivo. Não pode o empregador esperar a contagem do período concessivo,
para atribuir férias. As férias devem ser usufruídas até o término do período concessivo. Professora, estourou o período concessivo, o empregador só concedeu após esse período. Então, muito cuidado, porque férias atribuídas após o período concessivo, tanto a CLT como a súmula 81 do TST confere uma penalidade aqui. O empregador vai ter que pagar em dobro, vai ter que fazer o pagamento em dobro das férias, né? Então, veja que é necessário tomar esse cuidado. Essa dobra, ela recai sobre as férias, não sobre o período, mas sobre o valor atribuído, né? Então, ela vai incidir sobre a remuneração de férias e mais 1/3 de férias, né? 1/3 de férias, que é um bônus, um valor extra que o empregado recebe para que ele possa usufruir desse período de descanso, esse período que é essencial para ele retomar as atividades com dinheiro, né? Para que ele possa fazer uma viagem, para que ele possa, então, descansar, né? Então, é importante que esse valor ele seja pago, né, para o empregado até 2 dias antes dele usufruir das férias, né? Tanto a remuneração de férias como também 1/3 de férias. Uma outra situação que nós precisamos tratar aqui e que é uma situação um pouco confusa na prática é em relação à concessão de férias. Nós temos uma regra geral na qual o empregado tem 30 dias para usufruir de férias e 30 dias seguidos. Na próxima situação problema, nós vamos analisar a possibilidade de fragmentação desse período de férias, mas em regra, o empregado tem 30 dias corridos, podendo ser fragmentada, nós já vamos falar sobre isso, mas fragmentado ou não, são 30 dias que o empregado usufrui de férias. Agora, é muito comum na prática nós verificarmos que o empregador, né, ele costuma fazer desconto das faltas do empregado no período de férias. E nesse momento nós vamos analisar como é que esse desconto pode ser feito e também os prazos, né, que são estabelecidos pela CLT. Aquela proporção direta, o empregado faltou 5 dias e terá 5 dias de desconto, ela não é aplicada, ela não é legal. Existe uma regra seletista e também situações nas quais esse desconto pode ser feito. Porque, veja, se o empregado falta de maneira justificada, se ele justifica a sua ausência, nesse caso, o desconto ele não pode ser feito, porque faltas justificadas não serão entendidas como faltas, elas foram justificadas. Quando nós fizermos esse desconto, pensarmos nesse desconto, nós estamos falando daquela hipótese que o empregado faltou sem justificativa. Sem justificativa é falta. Para o legislador, se faltou justificando, sequer pode ser contado como falta. Então, vamos voltar aqui ao slide para nós analisarmos qual é essa proporção, como é que a CLT trata desse tema. Veja aqui, se o empregado tiver até 5 faltas injustificadas, ou seja, se o empregado tiver até 5 faltas sem justificativa alguma, ele ainda vai usufruir de 30 dias de férias. Então, veja que até 5 faltas injustificadas não pode o empregado descontar do período de férias. Agora, nós vamos considerar aqui, de 6 a 14 faltas, deixando claro que essas faltas nem são corridas, são faltas que ocorreram de maneira esporádica durante o período em que o empregado estava adquirindo seu direito às férias, desde esse começo até a data da concessão de férias. Se o empregado falta de 6 a 14 dias sem justificativa, o empregado irá usufruir
24 dias de férias. Veja que o desconto não é proporcional, né? Faltou 14, desconta 14, está incorreto, porque até 14 faltas o empregado ainda usufrui de 24 dias. Se ele faltou de 15 a 23 dias, o empregado irá usufruir 18 dias de férias. Agora, se ele faltou de 24 a 32 dias, o empregado vai usufruir 12 dias de férias. Então, muito cuidado, né? Lembrando que ao trabalhador, ao empregado, o recebimento de 1/3 a mais do que o salário normal no período de férias é garantido. Nós estamos falando aqui do terço constitucional que eu mencionei no slide anterior e caso haja alguma irregularidade nesse quesito que nós estamos tratando, ele também vai ser pago em dobro. Então, muito cuidado com esse detalhe. Bem, tem uma outra situação aqui que ela ocorre, né? Veja que nós temos aquela situação do abandono de emprego, né? Que é o empregado, ele simplesmente não comparece sem justificativa. Vamos supor que nesse caso que nós estamos tratando aqui, o empregado fica 30 dias consecutivos sem aparecer. Não dá notícias, não junta um atestado, ninguém da família faz uma ligação para informar, simplesmente faz 30 dias que o empregado não aparece. Isso pode configurar abandono de emprego. Então, o empregado fique atento, né? Essa regra aqui, nós estamos falando de faltas que acontecem de maneira esporádica. Passou ali esse prazo de 30 dias, 25, 30 dias, né? Um prazo um pouco extenso. Nós já podemos entender como abandono de emprego. Lembrando que, para configurar abandono de emprego, esse período ele precisa ser consecutivo. Se ele faltou até 32 vezes de maneira esporádica ao longo do contrato de trabalho, até ali o período de concessão de férias, aí é importante que o empregador ele tem em mãos essa possibilidade de aplicar essa regra de desconto nas férias, conforme nós tratamos. Ausências esporádicas ao longo do contrato de trabalho não vai configurar abandono de emprego, ela tem que ser consecutiva. Agora, vamos supor que o empregado faltou esses 30 dias consecutivos e, em vez de atribuir o desconto nas férias, o empregador pode entender essa situação como abandono de emprego. Então, dentro dessa circunstância, vamos imaginar que o empregado sofreu um acidente grave, ficou na UTI, não tinha familiares para informar e após o retorno dele, ele juntou todos os atestados e trouxe a informação do porquê. Veja que esses 30 dias se transformou numa justificativa. Houve uma justificativa plausível e vai, então, essa situação ela tem o condão de descaracterizar o abandono de emprego. Então, muito cuidado, cada situação tem que ser analisada ali, no caso prático mesmo, né? Vamos prosseguir. Depois de termos feito todas essas considerações, nós conseguimos, então, resolver a situação problema que nós estamos tratando. Mais um detalhe antes de nós resolvermos a situação da Vera. Veja que o artigo 136 da CLT, ele define que a atribuição do período das férias, claro que dentro do prazo legal, aquele período concessivo de férias, quem vai decidir quando o empregado vai usufruir essas férias é o próprio empregador. A decisão é dele. Nós temos algumas exceções na CLT, que é o caso do estudante menor de 18 anos, até 18 anos. Se for estudante e tiver até essa idade, 18 anos, ele tem direito a fazer coincidir as suas férias do trabalho com as férias escolares. Uma outra situação são empregados que trabalham na mesma empresa. Vamos imaginar
pai e filha trabalhando ali na empresa, e eles gostariam de usufruir férias no mesmo período, porque vão fazer uma viagem em família, né? A CLT traz esse direito, essa possibilidade para esses empregados, desde que essa concessão de ambos os empregados no mesmo período não acarrete prejuízo para a empresa. Vamos imaginar que esse pai e filha sejam os dois únicos empregados responsáveis pelo setor de RH, folha de pagamento. Imagine só, o RH fecha, né, durante um período de 30 dias. Isso vai trazer prejuízo para a empresa? Possivelmente sim. Então, nesse caso, o empregador pode recusar essa concessão de férias dos empregados ali que trabalham no mesmo departamento e são os únicos responsáveis, porque pode trazer prejuízo à empresa. Se não trouxer prejuízo à empresa, os empregados fazem jus, têm o direito de requerer essas férias no mesmo período por pertencerem ali ao mesmo núcleo familiar. Certo? Então vamos voltar aqui, porque agora nós estamos prontos para resolver essa situação da Vera. Veja só, assim como todos os empregados, Vera possui esse direito constitucional às férias. É um direito que tem fundamento constitucional, nós vimos isso. E ela vai receber durante o período concessivo. Até o término do período concessivo, a Vera deve ter usufruído férias. Durante esse período, que compreende 12 meses após o período aquisitivo, é o empregador quem vai decidir a data que a Vera vai usufruir férias, por força do artigo 136 da CLT. Ressalta-se que caso Vera usufrua suas férias fora do período concessivo, o empregador terá que pagá-la em dobro, vai incidir aquela penalidade, aquela dobra, não só sobre a remuneração, mas também sobre 1/3 de férias, nos termos do artigo 137 da CLT. Viu só? Você resolveu comigo essa primeira situação problema e nós já estamos prontos para prosseguir. Vamos à próxima situação problema. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Pronto para analisar comigo essa segunda situação problema? Então vamos lá. A confecção em que Vera Velasco trabalha concedeu férias coletivas às suas funcionárias, férias coletivas de 20 dias. No entanto, agora ela pretende chamar algumas funcionárias para retornar ao trabalho neste exato momento. Veja, durante o período de férias, está fazendo negociações individuais, por quê? Apesar de conceder férias coletivas a todas as funcionárias, há um pequeno grupo com mais de 50 anos de idade. Então, veja que tem um grupo maior de 50 anos. Quais os cuidados que a empresa deverá ter ao exigir o retorno de suas funcionárias e deste pequeno grupo? Pode ela alegar canceladas as férias das funcionárias que estão em pleno gozo, em pleno exercício desse direito constitucional? Vamos lá. Veja que já comentei com você que a regra para a concessão de férias é que o empregado usufrua esse período, esse momento de férias em uma única vez, em um único período de 30 dias. Essa é a regra geral. Mas toda a regra permite uma exceção. Veja aqui,
As férias, elas são concedidas por ato do empregador, nós vimos essa situação na primeira situação problema, né? Em um só período, nos 12 meses subsequentes à data que o empregador tiver adquirido esse direito. Como é o nome desse período que o empregador concede férias? Veja, período concessivo, o próprio nome já diz, né? Agora, veja que existe uma exceção a essa regra de concessão de férias em um único período. Quando nós estivermos falando de férias individuais, nós vamos pensar o seguinte, isso é uma mudança que veio com a reforma trabalhista, fique atento. Desde que haja concordância do empregado, veja que o empregado deve concordar. As férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos. Veja só a alteração com a reforma trabalhista, hein? Sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Então, a reforma trouxe essa possibilidade de fragmentar as férias em 3 vezes. Pode, então, professora? Pode, mas cuidado com os requisitos, desde que haja concordância do empregado e que ele usufrua em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias cada um. Mas na nossa situação problema, nós estamos falando de férias coletivas. Nós estamos falando de férias coletivas nessa situação. Então, veja que no caso de férias coletivas, estas podem ser concedidas em até 2 períodos, quando nós estivermos falando de férias coletivas, desde que nenhum desses 2 períodos seja inferior a 10 dias corridos. A 10 dias corridos por força do parágrafo 1º do artigo 139, certo? Agora, essa questão aqui da fragmentação de férias, na questão individual e não coletiva, essa fragmentação em até 3 vezes, ela depende da concordância do empregado. E a doutrina muito tem debatido essa questão, né? Em quais circunstâncias o empregado tem condições de discordar do empregador caso ele decida fragmentar as férias em 3 vezes. Então, há uma grande discussão em relação a isso, né? É claro que o direito às férias, eles continuam, né? É um direito constitucional, mas lembrando que a legislação trouxe essa possibilidade de, se as férias forem individuais, fragmentação em até 3 períodos, dentro dos requisitos que nós acabamos de tratar. Se férias coletivas, esse período pode ser fragmentado em até 2 vezes, né? Sendo que nenhum deles poderá ser inferior a esses 10 dias corridos, conforme nós acabamos de destacar. Vamos ao próximo slide, que nós temos mais alguns detalhes aqui em relação às férias coletivas. As férias, elas a partir da reforma trabalhista, elas podem sim ser fragmentadas aos maiores de 50 anos e menores de 18 anos. Nós tínhamos um impedimento legal em relação a essa possibilidade, mas agora não existe mais. Pode fragmentar férias aos maiores de 50 e menores de 18 anos. Também é uma alteração por conta da reforma trabalhista. Em relação aos maiores de 50 anos, então, e menores de 18 anos, houve a revogação da CLT por força do parágrafo 2º do artigo 134. Então, houve essa revogação do artigo que vedava concessão de férias fragmentadas às pessoas maiores de 50 e menores de 18 anos. Lembrando que
Em relação aos menores de 18 anos, nós temos aqui a possibilidade, o direito que esse empregado até 18 anos tem de fazer coincidir o período de férias com o período de férias escolares, conjugar o período de férias do trabalho com férias escolares, certo? E nós podemos prosseguir e já resolver essa segunda situação problema. Vamos ao slide, vamos ver como é que ficou a resolução dessa situação problema que incorporou, né, na resolução dessa SP, nós estamos levando em consideração a reforma trabalhista. Então, muito cuidado com essa alteração, né? Em relação às funcionárias com mais de 50 anos, o dispositivo do artigo 134, parágrafo 2º da CLT, no qual as férias deveriam ser gozadas em um único período de 30 dias, foi revogado. Então, veja que é cabível a fragmentação a esse pequeno grupo de 50 anos que nós vimos a preocupação da empresa em relação à concessão de férias, né? Agora, quanto à possibilidade de fragmentação, cumpre destacar que esta deve ocorrer sim, pode ocorrer, desde que haja concordância do empregado, se nós estivermos falando de férias individuais. Se estivermos falando de férias coletivas, aí a CLT permite que elas sejam concedidas em até 2 períodos, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. É claro que tem que fechar ali os 30 dias, mas um deles não pode ser inferior a 10 dias corridos. Então, lembre-se que quando nós estivermos falando de férias coletivas, nós vamos utilizar essa regra. Agora, quanto ao cancelamento das férias, né? Quanto ao cancelamento desse período de férias, a legislação é excelente. Todavia, há de destacar que o motivo deve ser, de fato, imperioso. Ele tem que ser justificável esse motivo. Cancelou as férias, veja que está faltando um período ainda, né? Aquele período que não foi usufruído. E esse período, ele deve ser concedido, o empregado deve descansar esse período nos termos da lei, lembrando que se nós estamos falando de férias coletivas, esse período, um desses períodos não pode ser inferior a 10 dias corridos, então muito cuidado, porque se houver qualquer irregularidade nessa situação, vai incidir a penalidade, a dobra sobre remuneração e 1/3 de férias. Outro detalhe para nós encerrarmos essa situação problema. Veja que é possível conceder férias coletivas a setores específicos da empresa. Não precisa a empresa inteira usufruir de férias coletivas. De repente, só o setor de logística vai receber férias coletivas. Ou, de repente, o setor de RH, só aquele setor vai receber férias coletivas naquele período. É possível? Claro que sim, mas nos termos da lei. É muito importante que o empregador observe quais são os termos da legislação, porque nós vimos que a penalidade, ela deve ser concedida dentro daquele período. Se revogada, o empregado faz jus a usufruir as férias dentro e antes do período concessivo, então muito cuidado. Essa é uma situação muito perigosa que requer atenção para os detalhes, certo? E você já resolveu comigo a segunda situação problema. Nós temos uma série de detalhes em relação às férias, é importante que você fique atento, que você observe esses detalhes que estão na legislação. Cuidado com a alteração, né, dessa possibilidade de fragmentação para férias individuais em até 3 períodos, de acordo com a concordância do empregado e também nos termos que nós verificamos. Você já resolveu essa situação problema, já tinha conhecimentos prévios, está acompanhando comigo e nós estamos prontos para prosseguir. Nós podemos prosseguir agora para a terceira situação problema. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo?
Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Veja que na SP1 e na SP2 nós tratamos do caso da Vera Velasco, um caso referente às férias, no qual nós pudemos explorar uma série de elementos, inclusive alterações fruto da reforma trabalhista. Vamos prosseguir agora com uma nova situação que nós vamos analisar o direito da mulher, também direitos constitucionais e que tem uma relação com questões de cunho previdenciário. Vamos ver o caso da Samanta agora. Veja só. Samanta Silva, por 2 vezes na semana, passou mal e quase desmaiou. Seu patrão, desconfiado, a dispensou na semana seguinte. Ficou desconfiado que Samanta estava grávida. Tendo transcorrido mais uma semana, ela de fato descobriu que estava grávida de 3 meses. Voltou ao trabalho para comunicar o empregador de tal ocorrido, pedindo a ele o retorno ao trabalho, alegando em sua defesa estabilidade. Olha, vamos ver. O empregador, por sua vez, disse-lhe que, como ela não havia comunicado o fato a ele com antecedência ou antes da demissão sem justa causa, ele não poderia fazer nada. Diante de uma situação como esta, quem está correto quanto à interpretação da lei? O empregado ou a empregada? Né? O empregador ou a empregada? Será que a Samanta está certa ao alegar a estabilidade? Então veja que nós estamos entrando num campo de proteção ao trabalho da mulher e a mulher que está numa situação extremamente vulnerável, a mulher que está grávida. Nós sabemos, o legislador sabe, a doutrina discute essa questão de maneira muito ampla, né, que a empregada ela se encontra em situação vulnerável no período da gravidez, porque infelizmente há uma rejeição por parte de muitos empregadores nesse período que temem períodos em que a empregada não vai comparecer ao trabalho e até mesmo o período de estabilidade da empregada, né? Aquele período também que a empregada está usufruindo da licença maternidade, são todas situações que trazem um pouco de temor a muitos empregadores e que, por sua vez, não tem assim, aquele desejo de manter a empregada ali no seu posto de trabalho, né? Agora veja que uma vez demitida a empregada na situação, no período gestacional, nesse estado gravídico, né? Ela tem muita dificuldade de inserir-se no mercado de trabalho nesse período por todas essas situações que nós estamos tratando aqui. Então veja que há o reconhecimento de uma vulnerabilidade da empregada que está grávida, o direito vem e tutela o emprego, né, a empregada que já está ali no curso do contrato de trabalho, a legislação vem e tutela por entender a sua vulnerabilidade nesse período, tutela o seu emprego e com isso também protege o direito à vida dessa criança que vai vir ao mundo, né, o nascituro que vai ali vir ao mundo e que precisa de cuidados, né, que vai gerar ali uma demanda, a empregada precisa se organizar, muitas vezes ela não tem amparo de outra pessoa da família para sustentar essa criança, o seu emprego torna-se fundamental, né? Ou seja, por essa ausência de amparo ou até mesmo por uma questão de que vai fazer diferença aquele salário dela
para a vida dela, para a vida da criança. Então, há uma tutela do direito à vida e também da empregada manter-se no mercado de trabalho nesse período que é reconhecidamente vulnerável, né? Então, vamos à análise nesse slide para nós entendermos melhor como é que se dá essa questão da Samantha, como é que se dá essa questão da empregada que se encontra grávida. O que é que vai gerar estabilidade para essa empregada, né? A partir de qual momento essa empregada tem direito a essa estabilidade que nós estamos tratando? Para ter direito a essa estabilidade, o que eu estou questionando agora aqui com você, acompanhe aqui comigo, esse momento de estabilidade que eu estou questionando agora para você, ela se dá quando a empregada toma ciência de sua gravidez, quando ela comunica ao empregador. Será que o fato do empregador não ter conhecimento do estado gravídico, isso afasta a estabilidade da empregada? São todas questões que incidem na prática, no dia a dia, no cotidiano, dúvidas que tanto a empregada quanto o empregador tem e que nós vamos tratar agora. Então, vamos voltar aqui ao slide e fazer análise da legislação em relação ao tema. Veja que uma das medidas de proteção à gestante é a estabilidade no emprego. Nós acabamos de falar essa questão aqui na introdução da nossa situação problema 3, né? E o que vai dar respaldo à estabilidade gestante é o artigo 10, inciso 2º, a linha B do ADCT, atos das disposições constitucionais transitórias. Então, veja que está na Constituição Federal e essa estabilidade, ela tem o condão de vedar, de proibir a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante. Veja que essa dispensa arbitrária ou sem justa causa, ela está vedada no período de estabilidade. Agora, isso não significa que a empregada gestante que tenha cometido uma falta grave, que dê ensejo à dispensa com justa causa, não significa que ela não vai ser dispensada. A estabilidade, ela se refere tão somente, ela protege a empregada gestante da demissão com justa causa, né? Protege sem justa causa, perdão, né? Sem justa causa não pode ser demitida. Houve causa grave, a empregada motivou a dispensa por uma falta grave, ela pode sim ser dispensada. Veja que essa estabilidade, ela não traz uma imunidade total, não, né? Então, existe uma sensatez, existe um cuidado, né, em relação a essa questão. Vamos voltar aqui ao slide para nós prosseguirmos com a nossa análise. Quando é que a empregada vai ter esse direito à estabilidade? Qual é o marco temporal para isso? Ela vai ter estabilidade da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Veja que o artigo 10, ele deixa claro que a empregada tem a estabilidade da confirmação da gravidez, do período que ela ficou grávida, até 5 meses após o parto. Esse texto, ele deixou uma série de dúvidas em relação a que período é esse da confirmação da gravidez. É o período que o empregador toma ciência? É o período que a empregada toma ciência? Como é que nós resolvemos essa questão? E a súmula 244, inciso 2º do TST, conjugado com o artigo 391A da CLT, esclarece que o que importa na prática, e esse é o entendimento vigente do tribunal, o que importa é a mulher estar grávida no momento da extinção do contrato de trabalho para fins de estabilidade. Ou seja, se no momento que encerrou o contrato de trabalho, se no momento que a empregada foi dispensada sem justa causa, ela já estava grávida, vai gerar estabilidade, independentemente do conhecimento
do empregador e até mesmo da empregada, porque o que está em jogo nessa situação são todos aqueles fundamentos que nós tratamos. A proteção da empregada no período em que ela está vulnerável, a tutela do direito à vida daquela criança. Então, veja que são causas maiores do que nós discutirmos quando é que houve esse conhecimento, né? Então, veja, a empregada estava grávida no momento da rescisão do contrato de trabalho e essa rescisão foi motivada por causa alguma, ela foi dispensada sem justa causa, ela faz jus ao direito da estabilidade. Mas, professora, e se de repente ela foi dispensada e ela estava grávida, né? Mas ela foi dispensada no período de aviso prévio, também vai fazer jus a essa estabilidade? E eu já te digo que sim, vai fazer jus ao período de estabilidade. Por quê? Né? O aviso prévio, conforme nós já vimos, ele integra o contrato de trabalho. Se nós estamos falando de aviso prévio, nós estamos falando de contrato de trabalho em curso. Então, vai sim a empregada fazer jus à estabilidade se no momento da dispensa ela já estava grávida. E isso inclui até mesmo o período de aviso prévio, porque aviso prévio faz parte do contrato de trabalho. Vamos prosseguir, acompanhe aqui comigo. Nós temos a súmula 244 do TST que eu mencionei, que esclarece lá no inciso 1º, que o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador, ou seja, se o empregador não sabia que a empregada estava grávida, isso não vai afastar, não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Então, veja que o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador, e às vezes até mesmo pela empregada, não vai afastar o direito à indenização e o direito à estabilidade. Nós vamos falar dessa indenização após nós analisarmos o inciso 2º. Veja que a garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. E aí, como é que funciona essa situação? Nós vimos que a empregada, ela tem estabilidade da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Esse é o período de estabilidade. Então, vamos imaginar que essa empregada, ela foi dispensada sem justa causa. E ela tomou conhecimento de sua gravidez, exatamente como o caso da Samantha que nós estamos analisando. Quando ela foi dispensada, ela já estava grávida de 3 meses. Então, veja que ela já estava grávida, ela foi dispensada sem justa causa. E a Samantha informou que ela teria direito à estabilidade. Tendo a empregada direito à estabilidade, ela pode ser reintegrada no quadro de funcionários, né? Então, ela volta a trabalhar, ela é reintegrada no quadro de funcionários. Agora, veja que essa reintegração, ela só pode ocorrer no período de estabilidade, né? Só no período de estabilidade. Se ela requereu os direitos que ela tinha na condição de gestante após o período de estabilidade, depois de 5 meses após o parto, 6 meses após o parto, 7 meses, 8 meses, se ela requereu depois esse direito dela, aí ela não vai mais fazer jus a essa reintegração no quadro de funcionários. Aí o que ela vai ter que pedir são as indenizações referentes ao período que ela deveria estar trabalhando e não estava. Então, vai ser contabilizada toda a remuneração, os reflexos, né, sobre a FGTS, a Previdência e todas as outras verbas de cunho trabalhista. Então, ela fará jus tão somente à indenização. Agora, ainda que ela esteja dentro do período de reintegração, né, e ela optar pela indenização e não pela reintegração no quadro de funcionários,
ela pode. Aí o TST já pacificou essa questão que a escolha é da empregada. Então, é ela que vai escolher se dentro daquele período de estabilidade ela vai querer ser reintegrada ao quadro de funcionários ou receber as respectivas indenizações referentes ao período de estabilidade. Vamos voltar ao slide. Veja aqui, no inciso 3º, que a empregada gestante, ela tem direito à estabilidade provisória, previsto aqui no artigo 10, inciso 2º, a linha B do ADCT, mesmo na hipótese de demissão, mesmo que ela for demitida diante do contrato por tempo determinado. Então, veja que essa estabilidade, ela não incide tão somente a contratos por prazo determinado, mas também a contratação por tempo determinado. Então, não só indeterminado, mas também determinado, né? Então, vamos imaginar ali o contrato de experiência, vamos imaginar também a situação em que a empregada foi contratada para cumprir serviços específicos, né, por 2 anos, e ela engravidou nesse período. Faz jus à estabilidade. Então, é muito importante nós ficarmos atentos, porque vai cobrir também essa estabilidade e incide sobre contratos por tempo determinado. Muito cuidado com essa situação. Outro detalhe é que quando nós falamos em gravidez, quando nós falamos desse período de estabilidade que é próprio da empregada, muito cuidado, porque esse prazo que nós estamos falando não é da licença maternidade. Nós estamos falando da estabilidade, né? Da impossibilidade dessa empregada ser demitida sem justa causa no período em que ela está gestante, que ela tem a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Diferente da licença maternidade, né? Aqui nós estamos falando de um direito também constitucional, mas que tem reflexos previdenciários, né? Que se dá a 120 dias a partir do parto, né? Diferente, então, da licença maternidade. Então, vejam que são 2 direitos essenciais voltados à empregada, no qual ela faz jus, né? Então, licença maternidade, o prazo que nós temos como regra geral, caso a empresa não seja vinculada a nenhum programa, como, por exemplo, empresa cidadã, ela faz jus, então, ao recebimento dessa licença 120 dias a partir do parto, podendo até iniciar 28 dias antes do parto, dependendo de uma série de questões, inclusive atestado, certo? E veja só que nós já estamos prontos, nós já podemos prosseguir para a resolução dessa nossa terceira situação problema, o caso da Samantha, que se assemelha a muitos outros casos ali que são vistos, que traz uma proteção à maternidade, que traz a estabilidade da gestante no momento que ela descobre, que ela toma conhecimento de sua gravidez, no momento que ela está grávida, né, que ela se vê grávida e entende que a gravidez ocorreu antes, né, que no momento do término do contrato de trabalho, sem justa causa, ela estava grávida, então essa situação já vai dar ensejo, já vai respaldar a estabilidade que é inerente à gestante. Vamos prosseguir e vamos resolver, acompanhe só. Samantha Silva, ela possui o direito à estabilidade. Quando ela foi demitida, ela já estava grávida, ela já estava no 3º mês, gente. Já tinha o 3º mês. Como é que a Samantha vai comprovar isso? Por meio de exames, né? Ela faz a juntada dos exames, leva ao empregador e informa de sua gravidez já no momento em que ela foi demitida. Isso por si só já gera estabilidade. Estava grávida, foi demitida, é estável, né? Devendo ser reintegrada
nos termos da súmula 244 do TST, porque o pedido da Samantha, inclusive, foi esse. Agora, caso ela queira ser indenizada, também é possível nos termos também da súmula e também do artigo 10 do ADCT. Ressalta-se que o desconhecimento do estado gravídico no momento da demissão não afasta o direito à estabilidade de Samantha. O direito de estabilidade nasce com a gravidez que ocorreu antes da demissão sem justa causa, certo? E aqui nós resolvemos a terceira situação, problema, você resolveu comigo, não foi difícil, nós fizemos uma análise da legislação, de como ela é aplicada, o entendimento dos tribunais em relação a esse tema. E nós já podemos prosseguir para a nossa quarta e última situação, problema. Vamos lá. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Já estamos na última situação, problema. Vamos analisar qual é o caso que nós vamos problematizar e resolver. Acompanhe comigo. Veja que numa determinada montadora de veículos, para poder superar uma crise econômica, houve a determinação de redução de jornada com respectiva redução salarial para evitar centenas de demissões. Diante desse quadro, os funcionários não gostaram nem um pouco, se organizaram para fazer uma greve. Paralisaram a fábrica e interromperam a produção sob o aspecto da legalidade, sem julgar o mérito de qualquer lado, se empregado ou empregador está certo. Nós vamos analisar a legalidade do ato, da greve, como isso se opera. É legal? Quais seriam os requisitos para o exercício do direito de greve, que eu já vou adiantar para vocês, que é um direito constitucional que está previsto lá no artigo 9º da Constituição Federal. Estamos falando de direito à greve, mais um direito constitucional. Agora, a greve, é muito importante nós analisarmos alguns requisitos, porque a greve ela é reconhecida por meio de um direito coletivo, não é exercida de maneira individual não, hein? Muito cuidado com isso. Então, veja que não pode o empregado falar, né, o empregado individualmente falar, comunicar ao seu empregador que ele vai fazer o seu protesto, que ele está em greve. Não, a Constituição Federal reconhece greve por meio de um exercício coletivo. É coletivo o exercício do direito de greve e jamais individual, né? Se o empregado individualmente quiser fazer greve, ele tem que tomar muito cuidado, porque não preenche o requisito legal e também ele corre o risco de enquadrar em alguma falta grave, né? Podendo configurar abandono de emprego e uma série de reflexos que nós já estudamos. Então, muito cuidado, é indubitavelmente um direito que é exercido de maneira coletiva. E também, além desse requisito, é importante que o empregado observe outros requisitos também para que a greve não seja considerada abusiva. Pode exercer greve? Pode. É um direito constitucional, mas muito cuidado, porque se não for exercida nos termos da lei, ela pode sim ser considerada abusiva. Vamos voltar ao slide e entender melhor como é que se dá essa questão. Então, o legítimo direito de greve, a greve que não é abusiva, que é legítima,
ela se dá por meio de uma suspensão coletiva, porque é exercício de um direito coletivo, se dá de maneira temporária, não vai fazer greve para sempre, né? Tem um prazo específico. E também pacífico, é o exercício do direito que se dá de maneira pacífica. Começou a depredar a empresa, começou a depredar o estabelecimento empresarial, ou de repente houve uma briga muito grave ali naquele lugar, né? Não ocorreu de maneira pacífica, se deu até mesmo com reféns, né? Muitas vezes nós vemos essa situação nos noticiários, né? Então veja que para ser legítima, a greve se dá de maneira coletiva, temporária e pacífica. Veja que o empregado, ele pode deixar ali de cumprir as suas funções de maneira total ou parcial, né? Pode ser total ou parcial, né? Então, o período inteiro ou meio período, né? O que é importante o empregador ter ciência é que, se a greve for legítima, se a greve não for abusiva, não cabe despedida sem justa causa do empregado participante da greve nesse período. Por quê? A greve, ela é uma situação que suspende o contrato de trabalho, né? O empregado, ele não está trabalhando, não está contando tempo de serviço e não está recebendo salário. Então, na greve, há uma suspensão do contrato de trabalho e você já sabe que no período suspensivo, tanto no período interruptivo quanto no suspensivo, e agora nós estamos falando de uma causa de suspensão do contrato de trabalho, não cabe despedida sem justa causa, né? Porque se houver justa causa, se houver abusividade neste ato da greve que nós estamos tratando agora, pode ensejar sim uma despedida com justa causa. Então veja que essa estabilidade que se dá no período de greve por conta da suspensão, ela se dá em relação à demissão sem justa causa. Havendo justa causa, pode sim rescindir o contrato de trabalho. Então é muito importante que o empregador esteja atento a esses detalhes e o empregado também quando for exercer o seu direito de greve, para que ele não ocorra de maneira abusiva, de maneira ilegítima, né? Vamos voltar então ao slide, nós vamos prosseguir com as nossas colocações. Quando nós falamos que a greve é exercida por meio de um direito coletivo, indubitavelmente nós vamos nos remeter aos sindicatos, porque toda negociação coletiva, toda questão que se dá de maneira coletiva nessa seara do direito do trabalho tem a intervenção dos sindicatos, né? Os sindicatos, eles atuam de maneira a salvaguardar direitos do empregado e negociá-los diante do empregador, né? Nós temos aqui as categorias, né? Cada categoria com os seus sindicatos, né? Nós temos sindicatos de categoria, tanto dos empregados quanto dos empregadores, que muitas vezes fazem essas negociações. Se nós estivermos, né, falando de negociações que ocorrem entre sindicatos, dos empregados e dos trabalhadores, nós temos, dos empregadores e dos empregados, nós temos aqui uma convenção coletiva de trabalho. Muitas negociações se dão pelos sindicatos por meio de acordo coletivo, convenção coletiva, nós já vamos falar sobre isso. Os sindicatos, eles se organizam dessa maneira, né? Nós temos aqui na base da pirâmide os sindicatos das categorias, nós temos numa instância superior a representação em federações, que se dá em nível estadual, e também das confederações, que se dão em nível nacional, né? A nossa organização sindical aqui no sistema jurídico brasileiro. Veja aqui,
Quando estamos dentro desse campo do direito coletivo, nós temos regras voltadas a regular a relação trabalhista de modo coletivo, se dando por meio dessa intervenção sindical. O sindicato, né, nada mais é que uma entidade associativa que representa interesses em comum de uma classe, seja ela de trabalhadores ou de empregadores, né? É muito comum nós vincularmos a figura do sindicato aos empregados, aos trabalhadores, mas empregador também tem entidade sindical representando essa classe. E nós vemos isso de uma maneira muito clara por meio de algumas negociações que ocorrem, né? Você já deve ter ouvido falar do acordo coletivo de trabalho. Se nós falarmos de acordo coletivo do trabalho, nós vemos uma negociação que se dá entre os sindicatos dos trabalhadores com a empresa, com uma ou mais empresas. E os efeitos aqui, ele vai se dar entre as partes. Então, o sindicato ali da categoria dos empregados negociando a greve com a empresa, os termos que ela vai acontecer ou até mesmo se encerrar, né? Nós temos ali muitas vezes acordos coletivos de trabalho. Agora, tem também as convenções coletivas de trabalho, né? Por meio das convenções coletivas, nós temos a figura dos sindicatos, né? Os sindicatos de ambas as categorias, né? Sindicato e sindicato, sindicato dos empregados, sindicato dos empregadores, tratando, estabelecendo condições que vão regulamentar toda a categoria. Então, aqui o efeito vai ser para toda a categoria, né? Toda a categoria vai ter os efeitos, a incidência daquela negociação que se deu lá entre os sindicatos, né? Então, veja que a atuação dos sindicatos, ela é extremamente importante, principalmente quando falamos, né, não somente, mas também de maneira muito incisiva quando nós falamos de direitos coletivos. Nas negociações coletivas de trabalho, a participação do sindicato é obrigatória. Então, se nós estamos no campo do direito coletivo, já saiba que tem que ter o sindicato envolvido, né? No artigo 611-A da CLT, que também foi inserido com a reforma trabalhista, está previsto que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando, entre outros, dispuserem sobre. E aí nós temos um rol no 611-A da CLT que eu quero que você leia para você entender hipóteses em que a convenção coletiva do trabalho pode ter prevalência sobre a lei. Em contrapartida, no 611-B, nós temos previsto na CLT, nós temos ali um rol, que eu também, já que você vai ler o 611-A, já lê o 611-B também, né? Que traz proibições de supressão de direitos dentro daquela lista que está no 611-B. Que aí nem acordo, nem convenção coletiva, né? Nada ali vai incidir, não pode ter prevalência, porque nós estamos tratando de direitos constitucionais. Eu coloquei o 611-A, né, para fazer essa análise com você. Por quê? Por conta da reforma trabalhista, muitos têm falado a respeito de que o sindicato não cumpre mais nenhum papel, que o sindicato não tem mais importância, que a CLT revogou, né, a atuação dos sindicatos. Não é verdade. Tanto não é verdade que nós estamos vendo aqui que em sede de direitos coletivos a participação do sindicato continua obrigatória e o 611-A trouxe uma regra de flexibilização das normas trabalhistas nas quais passarão ali por intermédio do sindicato. Então veja que a atuação do sindicato é essencial, ela prevalece, ela permanece, ela continua no ordenamento jurídico, sim. Vamos prosseguir.
além de, com base em tudo isso que nós vimos, nós conseguimos resolver essa quarta e última situação problema. Porque, voltando à situação descrita, é necessário lembrar que a greve é um direito constitucional do trabalhador. Todavia, para que ela seja exercida, é necessário que ela opere de maneira coletiva, temporária e pacífica, mediante a suspensão total ou parcial da prestação de serviços ao empregador. Ela deve ser homologada pela entidade de classe, olha a atuação do sindicato, mas decorrer da vontade e do consentimento da Assembleia dos Trabalhadores, porque é um exercício coletivo, certo? Você resolveu comigo as 4 situações problema e agora nós vamos prosseguir um pouquinho mais fazendo análise de uma nova situação que eu gostaria de propor e que tem relação sim com os sindicatos. Vamos prosseguir. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Vamos pensar aqui numa nova situação, um desdobramento da nossa quarta e última situação problema. Acompanhe comigo no quadro a proposta que eu faço a você. Imagine que um determinado trabalhador do curso do aviso prévio registra sua candidatura como dirigente sindical. O que é o dirigente sindical, né? O dirigente sindical, ele tem um papel muito importante dentro dos sindicatos, né? Ele é um trabalhador, o empregado que foi eleito para ocupar um cargo de diretoria no sindicato. Agora você imagina que esse dirigente sindical, muitas vezes ele vai ter embates com o seu empregador. E é por isso que o dirigente sindical, ele usufrui de estabilidade também. Ele tem estabilidade a partir de sua candidatura. Veja que o empregado já tem estabilidade na candidatura. E ela se estende até 1 ano após o término do mandato. Então, veja que ele tem 1 ano após o término de estabilidade. Então, veja que esse é o período de estabilidade justamente para salvaguardar a atuação do dirigente sindical, que muitas vezes terá ali algum embate, alguma situação ali que contrarie o interesse do seu empregador. É por isso que ele tem a estabilidade. Agora, vamos considerar que essa pessoa que quer ser dirigente sindical, que se candidata, ela faz o registro da sua candidatura no período de seu aviso prévio. Agora, você já sabe que aviso prévio integra contrato de trabalho. Nesse caso, teria o dirigente, né, a pessoa que se candidatou a dirigente sindical no período de aviso prévio, teria ele direito à estabilidade mesmo assim, tá? Então, lembrando que o dirigente sindical, ele tem a garantia do emprego, ele tem a estabilidade a partir do registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. Agora, veja que essa estabilidade, ela tem assim uma regulamentação bem especial, porque assim como todos os empregados que têm estabilidade, a estabilidade ela só se refere a dispensa sem justa causa. Então, havendo justa causa comprovada,
todos aqueles empregados que têm estabilidade, eles podem sim ser demitidos com justa causa. Agora, no caso do dirigente sindical, nós temos uma situação muito particular que é necessário tomar cuidado. Por quê? Por conta do cargo que ele exerce, por conta de muitas vezes ele confrontar interesses do empregador, existe um cuidado muito grande com a demissão do dirigente sindical, ainda que seja com justa causa. É por isso que dirigente sindical só pode ser demitido mediante apuração de falta grave. E essa apuração, se de fato houve falta grave ou não, vai ocorrer lá na Justiça do Trabalho. É um processo judicial, justamente para salvaguardar o dirigente sindical. Mas nesse caso aqui, nós estamos discutindo a questão da estabilidade dele no momento do registro da candidatura que se deu no curso do aviso prévio. Nós vimos que para a gestante, o aviso prévio vai integrar a sua estabilidade, o período de estabilidade que é continuação do contrato de trabalho, mas em relação ao dirigente sindical, nós temos uma exceção. Veja comigo no slide. No caso do dirigente sindical, que registrou a candidatura no curso do aviso prévio, ainda que esse aviso prévio seja indenizado, não vai assegurar a estabilidade. Nesse caso, o TST entendeu que não vai ter estabilidade o empregado que se candidata a dirigente sindical, que faz o registro de sua candidatura no curso do aviso prévio. Então, nesse caso, é inaplicável a regra do parágrafo 3º do artigo 543 da CLT, por força dessa súmula aqui, a 369 do TST. Muito discutível essa questão da estabilidade, né, do dirigente sindical, principalmente nessa questão específica aqui do curso do aviso prévio, né? Mas é importante que você saiba, é uma exceção muito importante, né? Que não se dá em outros casos, mas que acontece com o dirigente sindical por força do entendimento vigente do Tribunal Superior do Trabalho. E nós terminamos a nossa quarta aula, encerramos a disciplina de legislação social e trabalhista. Eu espero que você tenha praticado todas aquelas questões, todo o material que você leu, que se preparou previamente, que você tenha aprofundado aqui, que você tenha gostado dessas aulas e que você possa aplicá-la na sua profissão, que você possa atuar de maneira legal, de maneira ética, observando os termos da legislação. Muito obrigada pela atenção, foi uma honra, um prazer muito grande acompanhar essa disciplina ao seu lado. Olá, como vai? Chegamos ao fim da unidade 4 de Legislação Social e Trabalhista. Nessa unidade, você estudou sobre férias, sobre o trabalho da mulher e sobre o direito coletivo do trabalho. Vamos relembrar? Você viu que o conceito jurídico de férias mudou ao longo do tempo. Hoje não é mais, como foi no passado, uma gratificação ou prêmio ao trabalhador, mas uma obrigação, tanto do patrão quanto do empregado. Você viu que é importante que os dois lados estejam atentos para os requisitos de validade do período e que o pagamento das férias deve ser efetuado em até 48 horas antes do início do gozo do período. Você viu que as férias são verbas de natureza salarial e, por isso, incidem para cálculo de FGTS e da Previdência Social, diferentemente das verbas indenizatórias que não possuem esse caráter. Você aprendeu que o direito da mulher trabalhadora é um direito especial devido à sua condição de progenitora e que, durante a gestação, a mulher ganha estabilidade, além de uma licença especial para cuidar do filho recém-nascido. Você viu também que a greve é um dos instrumentos de reivindicação e exercício dos direitos coletivos dos trabalhadores, mas que é imprescindível ao mesmo tempo que a greve siga um rito normalístico para que ambas as partes, empregado e empregador, saibam as razões e os motivos da greve, a pauta de reivindicação e o equilíbrio entre as partes durante as negociações. E não foi só isso.
Com a SR e as SPs, você viu, por exemplo, o caso da trabalhadora Vera Velasco, trabalhadora têxtil que, grávida e trabalhando em condições muito precárias, tentou tirar férias, mas não conseguiu. Na SP1, você conheceu o conceito e a natureza jurídica das férias, aprendeu sobre o período aquisitivo, sobre a duração, perda, sobre período concessivo, sobre fracionamento e feriados nas férias. Na SP2, viu que a empresa na qual Vera trabalha pretendia convocar todas as funcionárias de volta após ter dado férias coletivas. Aqui, você conferiu como se dá a comunicação de férias, a remuneração durante esse período, conheceu o abono pecuniário e aprendeu sobre cessação e prescrição das férias. Em seguida, na SP3, você acompanhou o caso da funcionária Samantha Silva, que descobriu já estar grávida antes de ter sido dispensada pelo patrão e havia solicitado seu retorno ao trabalho alegando a estabilidade devida às mulheres grávidas. Com isso, você conheceu as condições, as normas, períodos de descanso e duração do trabalho da mulher, viu regras para o trabalho noturno e medidas contra a discriminação e de proteção à maternidade. Finalmente, na SP4, você analisou os aspectos legais da greve de funcionários de uma montadora de veículos, ameaçados com reduções de salários e demissões. Dessa forma, você conheceu princípios do direito coletivo do trabalho, estudou sobre liberdade sindical, suas limitações e cláusulas, conheceu condutas antissindicais, viu funções do sindicato e conflitos coletivos do trabalho. Estudou o conceito de greve, viu suas classificações, limites, legitimidade, interesses, procedimentos, direitos e deveres, abuso do direito de greve e seus efeitos sobre os contratos de trabalho. Agora, acompanhe o seguinte caso, que é bem comum. O empregado tira 30 dias de férias, descansa 20 dias e trabalha os 10 restantes. Entre patrão e empregado, há uma combinação de compensação mútua. O patrão deixa de pagar o abono pecuniário correspondente e o empregado tem a sensação de ter saído ganhando, pois agora tem 10 dias de folga a seu dispor. A partir dos conhecimentos adquiridos nessa unidade, reflita: essa combinação está amparada pela lei ou não? Por quê? Ela está de acordo com o princípio de férias? O que poderia acontecer, por exemplo, caso o funcionário, nominalmente de férias, sofresse um acidente estando nessa situação? Pondere, discuta, apresente suas conclusões aos seus colegas. Ficamos por aqui e lembre-se, volte sempre que for necessário ao seu livro didático, confira o material complementar e não se esqueça das demais fontes bibliográficas. Também responda aos questionários das pré- e pós-aulas disponíveis no seu ambiente virtual. Combinado? Bons estudos e até mais!